Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula um do minicurso desse fim de semana intitulado De Votan à OTAN. Vai começar a Terceira Guerra Mundial. Bom, pessoal, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo barulho que vocês vão ouvir, ó, porque hoje é sábado e eu já falei para vocês que no sábado muitas pessoas fazem obras aqui de reforma, reparos, né? Cada um, cada médico, cada psicólogo que tem clínica por aqui, outros profissionais de saúde, costumam fazer faxina, reforma, né? E de modo especial, tá tendo uma obra exatamente em cima da minha clínica, né? No andar de cima, simetricamente a mesma sala, só que no andar de cima, né? Então, o chão deles é o nosso teto, né? Então, eles estão fazendo reforma e com certeza alguns barulhos vão entrar nessas aulas que nós vamos ter aqui sobre essa questão é, da Rússia, da OTAN, da Ucrânia, né? Da geopolítica do leste europeu, que é uma questão muito atual. Estamos aterrorizados, né? A psique objetiva já está traumatizada por conta de uma pandemia e agora, no meio de uma pandemia, uma guerra, um conflito que sim pode vir a ser, pode vir a se tornar um conflito bélico mundial. Se bem que eu, com a experiência, a esperança que eu tenho, eu acredito que não vá acontecer uma guerra mundial. Tá? Eu coloquei esse subtítulo no minicurso de Voltan à OTAN. Vai começar uma terceira guerra mundial? Interrogação. Mas como uma pergunta retórica que nos ajuda a pensar. Tá? Não é para fazer nenhum tipo de sensacionalismo em torno do sofrimento das pessoas. Tá? Porque é necessário que a gente evite a banalização do mal. Né? É necessário que a gente evite aquilo que a Hannah Arendt chamou nas origens do totalitarismo de banalidade do mal, naturalizar o mal, né? E de algum modo até espetacularizar o mal, né? A sociedade do espetáculo, a sociedade de mídia, né? Que é uma sociedade pós-industrial, pós Hannah Arendt, né? Vai espetacularizar tudo, né? Vai tornar de tudo um simulacro e a gente termina perdendo empatia com as pessoas que estão morrendo, né? Nesse exato momento que eu estou aqui na clínica com ar-condicionado, muito travesseiro, sofá, tapete, né? Nesse exato momento que eu estou no conforto, existem crianças morrendo na Ucrânia, né? Pessoas morrendo, pessoas perdendo tudo que tem, pessoas perdendo a sua família, pessoas perdendo seus lares, né? E perdendo a sua identidade. Porque quando você se torna uma pessoa, quando você se refugia, né? Quando você se desaloja por conta de uma guerra, você perde a sua identidade e você se distancia das suas origens, né? Você é levado a fugir, né? A se desenraizar, né? Em relação ao trauma, né? Que muitos vão sofrer e vão ter, né? Principalmente transtorno de estresse pós-traumático, que é muito observado nas pessoas que sofrem com esse tipo de violência, né? Violência de guerra e que lança marcas e inscreve simbolicamente marcas na alma para o resto da vida. Tá? Então, nosso objetivo aqui não é banalizar o mal, nem fazer nenhum tipo de sensacionalismo a, com a guerra. Tá? E por que, que eu acho que não vai acontecer uma terceira guerra mundial? Né? Embora a pergunta subtítulo aqui do nosso minicurso, dessas aulas clínicas, né, seja para fazer a gente pensar. Né? Por que eu acho que não vai acontecer? Porque dificilmente a OTAN vai entrar no conflito nuclear, né, no conflito bélico mundial, né,
por conta da Ucrânia. Vão sacrificar a Ucrânia. Provavelmente o que vai acontecer é que o Putin vai destituir o atual presidente da Ucrânia, né, o Zelensky, e vai colocar um outro presidente, vai dar um golpe de Estado na Ucrânia e vai colocar um presidente simpático à Rússia, né? Contrário à OTAN e simpático à Rússia, né? É o que a gente chama de russificação. Ou vai, provavelmente, anexar de vez o território ucraniano, como fez a anexação há um tempo da Crimeia, né? E já que são 2.000 quilômetros de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então, provavelmente é isso que vai acontecer. Só haveria possibilidade concreta de uma guerra mundial se a Rússia atacasse algum dos países envolvidos na OTAN, né? Porque pelo artigo 5º da Constituição da OTAN, qualquer país da OTAN que seja atacado, quem responde ao ataque é a própria OTAN, é a própria Organização do Atlântico Norte, né? Então, para que houvesse um conflito bélico desse nível, teria, né, Putin que atacar algum país da OTAN, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode é, banalizar, né? A palavra é essa. A gente não pode, de repente, achar que tá tudo bem. Por quê? Porque a guerra, a gente sabe como começa, sabe a data do começo, mas a gente não sabe a data do fim. A gente não sabe quando termina a guerra e de que forma termina a guerra, né? Não é bom subestimar o mal, né? Quando Hitler começou com o determinismo geográfico dele, né, fazer a expansão da Alemanha em busca do seu espaço vital, né, muito inspirado na geografia do Huxley, né? É, Muitos europeus disseram, não, não vai acontecer nada, não, que não, isso é só bravata, é só retórica, ele não vai fazer, né? Se bem que Churchill, o primeiro-ministro inglês, né, disse, olha, tome cuidado com esse sujeito chamado Adolf Hitler, né? Tome cuidado com ele, que ele tem uma retórica e me parece que não é só retórica, não é só bravata, né? Ele, de fato, ele tem um projeto de dominação, não só europeu, mas mundial, tá? Então a gente também não pode subestimar o mal, tá? Eu também falei, gente, que da racionalidade, né? Da racionalidade da guerra e de um ponto de vista da racionalidade muito específico, que é a própria racionalidade democrática, né? Porque racionalidade, modelos de racionalidade, há várias, né? E pode haver uma razão instrumental, pode haver uma razão totalitária, né? Se a gente pega, por exemplo, Modernidade e Holocausto, do Zygmunt Bauman, a gente vai ver que há uma afinidade entre o totalitarismo e o totalitarismo nazista, por exemplo, e a racionalidade da modernidade, né? De que o tipo de totalitarismo que surge na Europa é um totalitarismo que se utiliza de valores da modernidade, porque se não fosse assim, não haveria, por exemplo, o que houve, né? O extermínio industrial de pessoas, o extermínio industrial de seres humanos, né? Uma lógica industrial, uma lógica belicista, uma lógica de armamento, uma lógica da guerra favoreceu, permitiu a Segunda Guerra Mundial, né? Observando o psiquismo, né, e as teorias da guerra e as teorias políticas, tá? Eu gostaria de dizer, né, assim, a leitura minha, eu penso que a política está para a guerra com uma função adaptativa, uma função mais adaptada da consciência, está para a função inferior do inconsciente, né? Há sempre um momento em que a função inferior do inconsciente emerge e toma posse da consciência e o sujeito entra num estado de possessão, né? Esse estado de possessão é um estado muito observado pelo Jung
no que diz respeito à representação coletiva do deus Wotan, né? Nos alemães, né? Interessante que Clausewitz vai dizer que é, a política, não, a guerra é a política por outros meios, né? E Foucault vai dizer que a guerra é que é a política por outros meios, né? Então é claro que a função adaptativa e a função inferior, ou seja, a função inconsciente, varia muito de acordo com o tipo psicológico e de acordo com o tipo de sociedade que a gente observa, né? O tipo de comportamento social e político que a gente observa, né? É, a gente está vendo aquilo que Jung chamou de dança das bruxas, né? Essa dança das bruxas é responsável pela modificação do mapa da Europa, né? Do mapa geopolítico da Europa, é responsável pelo avanço do totalitarismo na Europa, é responsável pela perseguição de minorias étnicas, tanto o anticristianismo quanto o anti-judaísmo, principalmente antissemitismo. E no meio dessa dança das bruxas, só nos resta observar, né? E observar com um certo medo, né? Foi nesse mesmo contexto da dança das bruxas que Jung observou, veja, e aí é que está a importância de a gente não cair num método simplificado do Jung, né? Numa perspectiva bastante simplista do Jung de mas que padrão psicológico emerge, né? Qual é o padrão, qual é o modelo coletivo que emerge na cultura e na civilização, né? Porque, por exemplo, nessa época de pandemia, circulou um texto, né, na internet, que era uma leitura alquímica do coronavírus. De que o coronavírus, a corona significa coroa, e a coroa é um símbolo alquímico que não sei o que, não sei o que. Então, o padrão arquetípico que emerge é tal. Veja, existem tantos arquétipos quanto são as situações típicas da vida. E é muito difícil a gente dizer qual é o arquétipo dominante no momento, até porque o arquétipo fundamentalmente é inconsciente, e inconsciente é aquilo que todos nós não sabemos o que é e que nos referimos a ele de modo hipotético, né? Aí nos referimos ao inconsciente como se parece que. Ah, mas Jung, como empirista que era, observou nos sonhos dos alemães, né, principalmente, numa época anterior a 1939, né, que foi o estopim da guerra, começou a guerra, né, que o deus Wotan estava constantemente aparecendo nos sonhos, nas visões, né? O arquétipo, a representação coletiva de Wotan, o deus da embriaguez, o deus da guerra, um deus dionisíaco que era contrário à ordem, que era contrário à vida, e que tinha sido esquecido durante muito tempo ao longo da história, que tinha sido reprimido ao longo da história durante muito tempo, estava retomando a vida, retornando à vida, havia acordado, né? E havia uma paixão votânica de incendiar novamente a Europa. E a representação coletiva mais próxima que expressou esse, esse aspecto sombrio do inconsciente foi justamente a Segunda Guerra Mundial, né? Então veja, antes de tentar ver qual arquétipo se manifesta do período histórico específico, o Jung observou os sonhos e a fantasia criativa da psique objetiva dos alemães, né, e de povos europeus. Exatamente esse tipo de discussão sobre arquétipo, sobre o mito, sobre os padrões coletivos que nós vamos retomar, né,
na próxima aula e falar um pouco sobre a importância da interpretação dos sonhos. É isso, pessoal. Muito obrigado.